Na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, depois de algum tempo, aprove Deus que eu estivesse diante de vós, ministrando novamente de novo em um culto de libertação. Estou muito feliz. Tinha muito tempo que eu não pregava no culto de libertação. E eu, diante de Deus lá em casa, eu falei: meu Deus, quem que vai ser o primeiro ancião no culto de libertação? E a voz de Deus é você. Eu fiz menção hoje do nome da Thaís e da Cíntia. Olha só, Deus trouxe elas também. Queridos, Romanos capítulo 8, verso 1. Como está lendo a palavra de Deus, você que não tem sua Bíblia, fica bem atento que Deus ele vai falar. Assim está escrito na palavra de Deus: portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias, Yeshua. Nas traduções tradicionais diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Podem se tornar aos vossos assentos? Isso, toma o seu assento por vontade. E eu quero te pedir uma coisa: se você tem motivo nessa noite, aplaude a Deus, bem alegre para Jesus. Isso, aplaude a Deus. Aplaude a Deus. Queridos, rogo a oração dos obreiros. Paulo escreve a um grupo de pessoas que romperam a aliança da escravidão. E para esta ocasião, Deus, Ele me traz diante de vós para falar-lhes sobre justificados e participantes de uma nova aliança. E esse grupo de pessoas que teve a aliança rompida com a escravidão, que só acumulava condenação para eles no final da vida, começam a receber a palavra de Deus. Eu vou sintetizar para você entender, eu vou resumir para você entender. A aliança da escravidão é o mesmo que quando alguém pratica habitualmente as coisas que trazem condenação futura. Mas olha para essa pessoa ao teu lado e diga: é noite dessas sentenças caírem por terra. Pega na mão dessa pessoa ao teu lado e diga: é noite dessas sentenças caírem por terra. Quem pode dizer glórias a Deus? A cidade que eles moravam era o centro das atenções da época. O primeiro século, todo mundo que vivia naquele período se sentia atraído por visitar a cidade de Roma. Roma era rica no comércio, rica no turismo, rica em vários aspectos, e inclusive rica em depravações. Tudo quanto é tipo de coisas ruins estava exposto em Roma. E permitam-me entrelaçar a história com a proposta temática. Eu vou entrar um pouco na história para você entender o porquê de justificados e participantes de uma nova aliança. Queridos, 4 pontos de corrupção estavam aflorados na cidade de Roma. E por mais que Roma era uma cidade importante, uma cidade influente na época, ela tinha a sua política corrompida. A corrupção reinava nos costumes, a corrupção reinava na sexualidade e havia corrupção moral. Uma cidade que era normal as disputas pelo poder legislativo resultarem em golpes e assassinatos. Uma cidade que era normal os líderes que tinham um perfil de loucura, de crueldade e alguns comportamentos estranhos influenciar todo o povo. Uma cidade que era normal se dividir
decidir a homossexualidade como predominante, a predominante direção que as pessoas, que os homens tomavam, uma cidade que era normal, os homens da elite, eles podiam manter relacionamento com as prostitutas e a decadência na dignidade por causa do excesso de bebidas e o ápice de tudo isso. A lei em Roma, ela não implantava restrição etária. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: as crianças eram influenciadas diretamente por essas maldades. Eu sou de uma geração que cresceu com medo de engolir uma semente de fruta e com medo dessa fruta gerar lá dentro da barriga. Eu sou de uma geração que tinha medo dessas coisas, tinha medo de desobedecer os pais, mas as crianças de Roma viviam expostas a tudo quanto é tipo de maldade e não tinha restrição. Uma época em que o filho mais velho, mesmo sem ter feito nada dentro de casa, ele levava a culpa de todas as coisas que o filho mais novo fazia, que os irmãos mais novos faziam. Quem é dessa época aqui? Quem é dessa época aqui junto comigo? Diga glória a Deus. Não era o que acontecia em Roma. O rei que era homossexual, ele ensinava a nova geração que a homossexualidade era um bom caminho. As mulheres que cresciam, elas aprendiam que a prostituição era um bom caminho. Queridos, olha o nível de depravação que essa cidade vivia. E a fama de Roma corria aos quatro cantos do mundo. Todo mundo sabia o que acontecia por trás dos bastidores de um portão bonito. Todo mundo sabia o que acontecia por trás daqueles arcos que tem na entrada da cidade, falando: seja bem-vindo a essa tal cidade. Queridos, olha para essa pessoa ao teu lado e diga: a fama era ruim. Diga: mas ainda atraía muitas pessoas para lá. E a medida da iniquidade de Roma estava enchendo. O que acontecia lá dentro da cidade de Roma estava chegando diante de Deus, queridos. E quando a medida do pecado consciente começa a transbordar, Deus ele começa a mandar juízo. Observe o que acontece com uma cidade: catástrofe e destruição, queridos. E é por isso que tem muita coisa acontecendo. Tudo é o juízo de Deus, observando que a medida do pecado já está cheia diante dele. Isso aconteceu em Roma. A destruição, o juízo de Deus chegou em Roma, aconteceu em Roma. Mas antes disso acontecer, Deus ele se levanta. Nas entrelinhas eu consigo imaginar: eu vou dar mais uma chance para esse povo. A depravação desse povo está chegando diante de mim, mas eu vou dar mais uma chance a eles. E chega um grupo de pessoas em Roma, e esse grupo chega em Roma anunciando quem Jesus é e o que Jesus faz quando alguém o aceita. Eu vou falar de novo isso aqui para você entender. O lugar que Jesus ele chega, não importa qual é o nível de depravação, a pessoa que aceita Jesus, não importa o que ela viveu antes, quando Jesus chega, ele transforma a história. Jesus transforma histórias. Aleluia. Essas pessoas chegavam em Roma, fazendo a mesma coisa que nós fazemos aqui no bairro Jockey Club. Às vezes eles falavam mais bonito que eu. Às vezes eram bem aparentados, melhores aparentados do que eu.
proposta do Evangelho é uma proposta simples. Olha para essa pessoa ao teu lado e você vai saber qual que era a mensagem, a proposta do Evangelho. Pega na mão dessa pessoa ao teu lado e diga: Deus quer transformar a história desse lugar. Pega na mão dessa pessoa e diga: Deus quer restaurar famílias. Deus quer devolver dignidade. Deus quer te dar esperança de vida. Diga para essa pessoa, vai começar a aprofundar mais ainda. Diga: Deus quer tirar você dessa ansiedade que te corrói de noite. Deus quer tirar você desse quadro que te corrói quando você está sozinho dentro de casa, que não tem ninguém perto de você. Deus quer cessar isso tudo. Diga: Deus quer tirar você dessa depressão. Deus quer te devolver a noite de sono que você já não tem mais há muito tempo. Deus quer cessar a influência do mal na nova geração. Era esta a proposta do Evangelho quando o Evangelho chega em Roma, porque tudo isso que vocês vê se levantando contra a sociedade atual não é nada novo. O Evangelho ele tem remédio para tudo isso desde os primórdios da antiguidade. E eu venho diante de vocês no primeiro culto de libertação do ano com uma palavra profética. Levanta a tua mão, porque em 2026 Deus ele traça outro rumo para a tua história aqui. 2026 Deus te tira desse quadro de ansiedade. 2026 Deus te tira desse quadro de depressão. E a palavra de Deus, ela começa a abrir o entendimento do povo que recebia. Pela palavra de Deus, o povo começa a entender que o que eles achavam que era certo ou que não tinha nada a ver, se eles fizessem, é errado diante de Deus. E quando o povo começa a ouvir a palavra, eles começam a pensar nas entrelinhas: eu imagino, se é errado diante de Deus, eu faço o que não é bom, eu preciso melhorar. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: nós precisamos melhorar. Me ajuda a pregar. Pergunta para essa pessoa: melhorar como? Melhorar como? Vou dar uma chave para cada um de vocês aqui. Não é chave de casa, não é chave de carro, não é apartamento, não. É uma chave que vai mudar, vai te ajudar a partir de hoje. E você vai me ajudar a distribuir essa chave. Pega na mão dessa pessoa ao teu lado de novo. Isso, pega na mão dessa pessoa e diga para ela assim: a partir de hoje, vamos começar a buscar pela justificação. Para a justificação ser válida, é necessário uma pessoa entender que o que importa não é o erro do passado, é a permanência em errar no presente. Quem está ligado aqui já até começou a ligar uma coisa com a outra e já começou a lembrar daquele ditado: diz errar é humano, mas permanecer não é a tolice. Queridos, para entender a justificação e ela ser válida, é necessário a pessoa saber que o que importa não é o erro, não é uma escolha errada que foi feita no passado, é a permanência em errar no presente. Fala comigo assim: quem é justificado é absolvido dos erros passados, afasta dos erros no presente e traz recompensa para o futuro. A partir de hoje, começa a buscar justificação, porque a justificação, ela vai mudar a tua história, ela vai mudar a
esperando lá na frente, começa a buscar pela justificação. E os crentes chegam. Os homens de Deus, as mulheres de Deus chegaram em Roma. Os obreiros da igreja, por gentileza, fica de pé. Os obreiros da igreja. Faz um paredão aqui na frente, por gentileza. Vocês vão olhar para a igreja. Cada uma dessas pessoas que estão diante de vós já receberam uma chave hoje, e a chave é começar a buscar pela justificação. Só vocês vão dizer assim: se depender de nós, o vosso futuro é receber recompensa junto conosco. Quem pode aplaudir a Deus por isso? Aplaude a Deus, aplaude a Deus. Podeis tornar as vossas assentos. Nós estamos aqui, estamos fazendo a nossa parte. Os obreiros chegou, os crentes chegou em Roma e falou assim: se depender de nós, vocês vão receber recompensa futuramente. Mas ao escutar isso, cria dentro de cada pessoa de Roma uma coisa chamada responsabilidade. E agora vocês, olhem para essa pessoa ao teu lado e diga assim: os obreiros já falaram que se depender deles, a nossa recompensa vai ser diferente. Mas agora pergunta para essa pessoa: e se depender de você, a partir de hoje, o que você recebe futuramente? Eu era do tamanho do Cauê. Minha mãe me levava para a escola, me levava para a igreja de bicicleta. E eu já aprendia que a salvação ela é individual. E por mais que pessoas intercedem por nós, por mais que tem ministros e ministras intercedendo por nós, nós é que devemos começar a buscar pela nossa salvação. É coisa que nós precisamos entender e começar a lutar. Queridos, se depender de mim, vocês todos vão ter uma recompensa diferente, mas vocês têm que entender que eu estou aqui somente para vos mostrar o caminho. Quem tem que querer de fato é vocês, quem tem que escolher de fato. Eu quero uma recompensa futura diferente para a minha vida e colocar na posição de cada um de vocês. E a justificação, missionário Rony, ela só é possível se a pessoa tiver fé. Acreditar que ainda tem jeito para você. A fé te ajuda a se perdoar. Entenda bem isso aqui. A fé te ajuda a se perdoar e não ser mais escravo da própria consciência. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: quer ser curado? Você precisa se perdoar. Não diga para essa pessoa: você precisa se perdoar. E acreditar que você ainda pode viver o que Deus tem preparado para você. Deus ele começa a trabalhar de dentro para fora, mas se você mesmo não liberar perdão para aquilo que a consciência, a sua própria consciência tenta esquecer, é coisa de 5, 10 anos atrás, é coisa de muito tempo. A sua consciência, ela traz à tona como se tivesse acontecido há 5 minutos, se você não se perdoar por isso. Pregador, você não sabe os traumas que eu vivi, você não sabe as feridas que estão abertas. Querido, se perdoe, porque se você crê, Deus tem bálsamo para derramar em ferida aberta aqui, e é bálsamo que cura, não é bálsamo que simplesmente dá um ponto, é bálsamo que cura. Diga para essa pessoa do teu lado: tem cura para você aqui.
nós temos aqui hoje. Eu sou muito simples. Muito simples. Eu tenho certeza que vocês também vêm dessa mesma linha, uma linha de simplicidade, uma linha de humildade, sim ou não? Sim, glória a Deus. Mas quando o Evangelho chega em Roma, sabe qual foi a classe que mais ouviu a palavra de Deus, que mais recebeu a palavra de Deus? Uma cidade dividida entre a nobreza, o império, o alto clero, pessoas importantes. Os que mais receberam a palavra de Deus foram pessoas simples. Os escravos. Escravos de guerra. Escravos desde o nascimento. Escravos por não ter condição de pagar a atual dívida. A classe que mais recebeu o Evangelho, que mais recebeu a palavra de Deus, foi essa classe. Mas sabe o que acontecia? O nível de cansaço que eles estavam, e um cansaço particular, era tão grande, cansados de serem escravos das consequências de escolhas ruins. Porque quem planta coisas ruins, colhe coisas ruins, sim ou não? Sim. Quem está comigo, diga amém. Amém. Estavam cansados disso. Cansados de viver uma vida limitada, cansados de viver nessa escravidão, cansados de viver nessa cadeia. Queridos, isso tem uma coisa que é muito ruim, é alguém estar em liberdade, mas está preso. Isso tem como acontecer? Tem, acontece. E eles começam a aceitar e seguir o único que proporcionaria essa vida nova para eles. Aí o pregador que foi lá, o pastor presidente deles, o presbítero deles, começa a escrever, e no capítulo 6 ele escreve assim, ó: o salário de um trabalhador, nas entrelinhas, é a recompensa do seu mês de trabalho, mas o salário das más escolhas, o salário dos erros, o salário dos posicionamentos errados, diga para essa pessoa ao teu lado, ainda é a morte. Não é sobre o que aconteceu no passado, porque o que já passou, passou, sim ou não? Sim. É sobre a permanência nessas mesmas escolhas. E a luta começa. Deus começa a trabalhar na libertação diversificada deles. Pregador, como assim diversificada? Cada pessoa possuía uma necessidade específica. Olha só, tinha pessoas escravas de coisas reais, porém invisíveis. Tinha pessoas escravas do pensamento. Não tem jeito para mim mais. Se eu não me vestir dessa forma, ninguém vai se sentir atraído por mim. Se eu não se embriagar, eu não consigo esquecer dos meus problemas. Queridos, pessoa pensava assim: se não for para ficar louco, eu nem vou. Falei na língua atual para vocês entenderem. Pessoas que se escondiam por trás de coisas que não trariam para elas. Pessoas que se refugiavam atrás de coisas que eram transparentes. E pior ainda, com uma essência muito ruim futuramente. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: é tempo de mudança. Pessoas que diziam assim: essa minha causa é impossível. Uma coisa que passa a ser um gigante nesse mesmo cenário, uma coisa que passa a ser um oponente muito forte. Diga comigo assim: frustração.
a diversidade de cadeias. Vou falar simples para vocês entenderem. A diversidade de desafios, a diversidade de coisas que essas pessoas de Roma viviam. Elas tinham uma coisa em comum. Em algumas ocasiões as pessoas se pegavam pensando. Fala comigo assim: a partir de agora vai ser diferente. E era uma expressão encontrada em 4 ocasiões diferentes da vida de cada uma dessas pessoas. E essas ocasiões eram antes de dormir, quando elas acordavam, quando viravam o ano e quando elas entravam na igreja. Nessas 4 ocasiões reflexivas, elas expressavam dessa maneira: a partir de agora vai ser diferente. Mas o gigante chamado frustração, ele operava assim, ó. Você falou, você projetou no final de 2025 que 2026 seria diferente. Olha só, já é tanto dia do ano e até hoje nada aconteceu, está tudo a mesma coisa. Enquanto isso, tem um que diz: eu ainda posso transformar. Pega na mão dessa pessoa ao teu lado e diga: Jesus ainda pode transformar. Fazia um projeto. Mas eles eram vencidos pela frustração. Quando acordava, projetava: vou agir diferente hoje porque eu não preciso disso. Quando dormia, refletia em todas as coisas que aconteceu durante o dia. Falava assim: eu não preciso mais disso, a partir de hoje vai ser diferente. No último dia do ano, projetava: eu tive um ano muito ruim, a partir de hoje vai ser diferente. E quando entrava dentro da igreja, quando começavam os cultos em Roma, as pessoas, elas ainda pensavam assim: a partir de agora vai ser diferente. Mas sem perceber. Depois que esse período de reflexão acabava, que ele passava, elas se encontravam vivendo e passando, enfrentando as mesmas coisas que elas não queriam. Pessoas que estavam dentro de um quarto fechado, com pensamentos de insuficiência e sendo sondadas pelo suicídio. Pessoas que estavam aceitando convite para coisa ruim. Amados, enquanto isso, uma partícula lá dentro de cada uma daquelas pessoas estava gritando. Pega na mão dessa pessoa e diga: está cansado disso? Diga: preciso mudar. E nessa guerra, Alice, a partir de agora vai ser diferente. O gigante da frustração, ele levanta, se posiciona, e ele diz assim: é natural, tu já está acostumado, faz parte da sua vida já. Enquanto isso, Deus lá do céu, Ele projetando algo para sarar a ferida das pessoas. Queridos, olha para essa pessoa ao teu lado com muita fé e diga assim: Deus viu quando tu falou em lágrimas. Eu quero mudar, mas não consigo sozinho. Deus viu quando tu falou em lágrimas. Senhor, eu não quero ficar tomando esses remédios, não quero ser escravo desses remédios. Jesus, Ele viu quando tu falou em lágrimas. Deus, eu já não aguento mais o quadro que a minha família está vivendo. Deus, eu já não aguento mais. Deus, Ele viu.
E é por isso que Ele me viu aqui diante de vocês, no primeiro culto de libertação do ano, com uma palavra estimulativa, porque chega de derrota. Diga para essa pessoa ao teu lado: tu vai conseguir. Tu não vai precisar ser escrava de remédio. Tu não vai precisar dar um ponto final na tua vida. Diga, porque a partir deste ano, Deus ele tem algo novo. E se tu quiser tomar posse, é só tu começar a buscar Jesus, porque Ele quer transformar a tua vida de verdade. Aleluia, Senhor, eu recebo, Pai. No capítulo 7, vou abrir aqui, vou ler. Capítulo 7 de Romanos. Eu falei uma vez com a Graziele que a Bíblia ela tem remédio para todas as situações. Aleluia. Sim ou não, minha filha? Foi ou não foi? Nesse período de reflexão, o próprio pastor presidente deles começa a falar assim: eu sei o que vocês passam, eu já tive dessa maneira. É uma coisa que acontece com todas as pessoas ao redor do mundo, não é só com vocês não. Aí ele escreve assim, olha só, verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele também tinha feito coisas ruins numa vida passada, mas foi justificado pela graça. E a graça ela nos dá um suporte diferente. Eu vou falar desse suporte daqui a pouco. E olha o verso 25, o que ele escreve: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Queridos, observem que nessa mesma ocasião, nas entrelinhas, eu imagino Paulo falando assim em sua vida: Jesus quer tirar a frustração e quer te dar uma nova aliança. E considerando que essa carta foi escrita provavelmente no ano 57 depois de Cristo, a autenticidade da Bíblia, ela ainda edifica a tua vida em 2026. Quem é grato por isso, aplaude a Deus, aplaude a Deus. E Paulo começa nas entrelinhas do texto, quando ele fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para quem recebeu no ano 57 depois de Cristo, entenda bem o teor da mensagem. Tem 27 anos que já é fabricado o remédio que tu precisa. No ano 57. Já tem 27 anos que é fabricado a solução para o teu problema. Diga para essa pessoa ao teu lado: a graça. Mas diga para essa pessoa ao teu lado: a graça. Através da cruz. Quem é bom de matemática aqui? Quem é bom de matemática? Ninguém é bom de matemática? Não, vocês são bons em matemática sim. Vocês só não querem falar. Mas vamos lá. No ano 57, já tinha 27 anos aproximadamente que já fabricava o remédio para cessar a ansiedade, para cessar a depressão, solução de problemas familiares.
Diga para essa pessoa ao teu lado, 2026. Muito tempo se passou, mas o remédio ainda é o mesmo. Diga para essa pessoa, o remédio não envelheceu. Não precisa jogar fora, não. Ele ainda é eficaz. Diga, ele ainda é eficaz. Eu vou explicar para vocês hoje vocês vão tomar ciência do significado da cruz. Que a cruz é muito mais do que um amuleto, e a cruz ela não protege ninguém, a cruz muda a história. A cruz é o símbolo que confirma que Jesus te viu. Há quase 2000 anos atrás, e acreditou em você. Mesmo quando o cenário que tu está vivendo tenta esfregar no seu rosto que não tem jeito, que não tem solução, Jesus, há 2000 anos atrás, através da cruz, Ele te viu e Ele acreditou em você. O fluxo de vida que eles viviam os levava a saber que existia um Deus Criador. Fazendo todo tipo de coisa errada, mesmo assim acreditavam, sabia que existia um Deus Criador no céu, um Deus que criou tudo. Mas o que adianta saber que existe um Deus Criador e não conhecer esse Deus intimamente? E Deus precisava agir nisso. Deus precisava tomar uma iniciativa por causa disso. Deus estava cansado disso. As pessoas saber que existia um Deus que falou assim, haja luz. Mas ninguém querer escutar a voz de Deus assim como vocês escutam a minha voz. Deus estava cansado disso. Deus criou as pessoas para viver um relacionamento, Cíntia, para falar assim, para a pessoa poder reclinar a cabeça no peito de Deus e falar, Deus, eu preciso que o Senhor entre com providência, e Deus entrar. Mas as pessoas não queriam isso. Sabia que Deus podia fazer, mas não queria. E Deus fala assim, eu vou enviar meu filho. E olha o que Deus fala, gente. Vão comprá-los de volta para mim. Imagina alguém que faz um projeto. Ele é dono, sim ou não? Ele é dono. Foi ele que fez, com a própria mão. E chega um ponto que o projeto vira as costas para Deus, mesmo sabendo que Deus ele tem a solução para tudo, e o próprio Deus fala assim, eu preciso comprar ele de volta para mim, comprar. Diga para essa pessoa ao teu lado, sabe o que Jesus quer fazer por você? Te fazer íntimo de Deus. Você achou a voz dessa pessoa do seu lado agradável? A voz dessa pessoa do seu lado é bonita? Olha para essa pessoa do teu lado e diga, assim como você ouviu essa voz. Deus quer que você escuta a voz dele. Eu falo com propriedade de causa, porque já aconteceu comigo. Ouvir a voz de Deus. Acontece com os irmãos obreiros aqui. Quem quer saber como é que é a voz de Deus? Levanta a mão. Vocês só vão descobrir na caminhada.
Eu convido vocês a querer descobrir como é que é a voz de Deus. Porque Deus, Ele não quer se limitar a falar simplesmente com quem já está aliançado com Ele, não. Deus quer colocar aliança em cada um de vocês, para vocês ouvirem também e transmitir a voz de Deus. Isso aqui, a voz de Deus, eu recebi lá em casa para transmitir para vocês, para amanhã vocês transmitir para alguém. E agora que começou a intervenção do Filho, eu preciso da sua total atenção, para vocês entenderem que Deus olhou para cada um de vocês em 2026, olhou e falou assim: em alguma ocasião ela vai preferir fazer aquilo que é errado ao invés de mim. Em alguma ocasião ela vai ouvir a palavra e vai começar a pensar: eu preciso mudar, mas como que eu vou fazer? Ele sabia que sozinho ninguém conseguiria, porque não tem como ninguém ficar de pé diante de Deus sem a ajuda de Deus. Eu falei com a Ronita, missionária Ronita, um dia. Falei: até para agradar a Deus nós precisamos de Deus. E começa a intervenção. Os obreiros, por gentileza, redobra a oração. Vou precisar de vocês. A primeira etapa, a intervenção do Filho de Deus. Vocês vão entender hoje o que é o significado da cruz. A primeira etapa. Jesus sobe no monte. Há 2000 anos atrás, Thaís. Ele ora por todos nós. Você sabia que isso é a resposta da oração de Deus? Sabia? Da oração de Jesus? Sabia, Kelly? Que a sua entrada aqui é porque a senhora é a resposta da oração de Jesus? Sabia? Queridos, 2000 anos atrás, ninguém aqui pensava em existir. E Ele já orava por nós. Sabia disso? Sabia? Não sabia? Jesus, Ele chega no jardim e Ele começa a falar assim: Deus, eu sei que na primeira quarta-feira de libertação do ano, a Fernanda vai chamar a amiga dela e elas vão lá na igreja. Por isso eu peço, guarda elas. E ele começa a entrar num estado de estresse emocional. Em um nível tão grande, porque ele olhou para a obra redentora na vida de cada um de nós em 2026, e ele olhou que nós em alguma ocasião viraríamos as costas para ele. Ele começa a suar sangue. Normalmente os nossos poros, eles liberam água, sim ou não? Através do suor, sim ou não? As toxinas. O estresse emocional de Jesus estava a um nível tão grande que dos poros dele começa a sair gotas de sangue. E ele falou assim: por causa do Jamil, vai valer a pena. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: por nossa causa. Ele suportou ver Deus de costas virada para ele.
O filho, ele olha para o pai ficou ajoelhado por nossa causa em 2026. Eu sinto Deus aqui. E essa foi a primeira etapa do sofrimento de Jesus. A segunda etapa ainda é lá no jardim de oração, no lugar que ele estava de oração. Ele foi vendido por 30 moedas. Ele olha para todos nós, escravo de enfermidade, escravo de ansiedade, escravo de depressão. Ele foi vendido por preço de um escravo. Jesus andou o tempo todo com uma pessoa que o venderia. Jesus andou com uma pessoa que na primeira oportunidade venderia ele, falaria mal dele para tu entender, sintetizar para você entender. Que falava bem na frente, mas quando ele virava as costas, projetava algo contra ele. Diga para essa pessoa do lado, não é só com você não. Amarraram Jesus e o levaram diante de um representante corrupto. Estava frio no dia. Estava frio. Estava frio, Jaqueline. Estava frio. A inveja é explícita no interrogatório. Os representantes da religião da época tinham inveja de Jesus porque Jesus atraía pessoas, Jesus transformava a vida de pessoas e eles não conseguiam fazer nada. Começam a interrogar Jesus, Jesus responde. E a Bíblia diz que ele toma uma bufetada. Esse representante corrupto manda Jesus para outro representante corrupto. Isso era de madrugada. Jesus não dormiu. Olha como que nós éramos importantes de madrugada. Jesus não estava dormindo. Ele estava olhando. Ele estava orando pela nossa causa. Vocês querem que desliga? Quer que desliga? Não? Diga para essa pessoa do lado, nós somos importantes. E na casa desse outro representante corrupto, Jesus é zombado, é esbofeteado por uma grande parte da madrugada. Quem aqui sabe o que é blasfêmia? Quem sabe? Quem sabe? Fala comigo assim, ele aguentou blasfêmia. E esta foi a segunda etapa. A terceira etapa, o escárnio aumenta. Dos representantes judeus, levaram ele para 2 oficiais romanos. 2 pessoas que não combinavam se tornaram amigos por causa do sofrimento dele, queridos, por causa da causa de Jesus. 2 pessoas que não conversavam, que não combinavam, se tornaram mais que importantes amigos. É isso que acontece. Quando é para buscar o mal de alguém, tem a pessoa que não conversa, se ajunta. Sim ou não é? Assim ou não é? E esse representante corrupto manda Jesus para o açoitamento. E o primeiro passo do açoitamento era tecer uma coroa de espinhos, com espinhos grandes.
Mas a coroa não entra no couro cabeludo de Jesus. E o pensamento deles não importa. Nós fizemos essa coroa e ele vai ter que usar. Coloca a coroa na cabeça dele com violência, os espinhos perfurando o couro cabeludo. É com violência. E a flagelação? Ela acontecia da seguinte forma: eu vou descer, vou ficar mais perto de vocês. Quem está vendo essa coluna aqui? Está dando para ver, José? Está dando para ver? Está dando para ver? Uma coroa de espinho perfurando a sua cabeça, com as mãos amarradas, inclina no tronco, um carrasco de um lado, um carrasco do outro lado, os dois carrascos portando um chicote na mão com tiras longas, e na ponta de cada tira tinha pedaço de osso e pedaço de chumbo. Cada um era responsável por aplicar 20 chicotadas. Ele estava imóvel, Ranito. Ele estava imóvel. Um carrasco bate de um lado e começa a falar, porque era normal para eles fazer zombaria de quem estava sofrendo. Um carrasco bate com muita força de um lado e ri do outro, falou: você bateu fraco. E normalmente era 20 na parte da frente, no tórax, e 20 na parte de trás. Tem pessoa que diz que quem passava de longe conseguia ver alguns órgãos internos de quem passava por esse castigo. Fala assim: por minha causa. Você sabia disso? Sabia disso, né? Não sabia? Amarrou a mão dele. Tinha pedaço de osso na ponta, tinha pedaço de ferro na ponta e chumbo. Aonde que pegava, cortava. E isso já era de manhã. E eu falei para vocês um detalhe. Diga comigo assim: estava frio. Quando alguém começa a perder sangue, a primeira coisa que começa a fazer é a temperatura cair, sim ou não? Isso era de manhã. De manhã. Para ou continua? Leva Jesus para diante do oficial de novo. E o oficial fala assim: vou crucificar esse homem. Vocês estão pedindo, vou crucificar ele. E começa mais uma etapa do sofrimento de Jesus. Os condenados, eles eram obrigados a carregar uma parte da cruz. Jesus carregou uma parte chamada patíbulo. E a Bíblia diz que a cruz, que a parte que Jesus levou, que não era trabalhada, não tinha acabamento. Fala comigo assim: encheu de farpas. Encheu de farpas. Vou mostrar para vocês o que acontecia. Com as mãos amarradas, obrigado a levar aquela parte cheia de farpas nas costas. E detalhe: as costas de Jesus já estavam na carne viva. Quem já espetou o dedo em algum negócio de madeira aqui? Quem já espetou? Imagina algo com um peso aproximado de 50 e 60 quilos nas costas, as costas dilaceradas e encostando, cheio de farpa. Por nossa causa.
por tudo isso, porque Ele olhou para nós e Ele acreditou que um dia nós queríamos e nós buscaríamos de fato pela cura daquilo que estava sendo proporcionado, da diversidade, tudo por causa de nós. Quando chega no lugar, tem que pendurar Jesus. Pendurou o patíbulo e os cravos foram na região do pulso. Quem já bateu o cotovelo em alguma quina aqui? Quem já bateu? Que deu aquele choque. A região onde os cravos do pulso de Jesus foram cravados trazia para ele grandes e intensos choques daquele. Porque segundo os estudiosos, aquela posição ela suportaria 130 quilos, os pulsos aguentariam segurar 130 quilos. Levanta a cruz. 2 homens fortes. Me ajuda aqui, Ozelo. 2 homens fortes, bem na municipal. 2 homens fortes. Segura do lado de cá, meu filho. Não, vocês vão me levantar. Vocês aguentam? Aguentam? Vocês são fortes. Com os braços ficados. Peraí, deixa eu só inclinar um pouquinho mais. Segura. Com os braços ficados. Levanta Jesus. Não, contrário. Levanta Jesus. Levanta lá, isso, vai, levanta. Isso, vai. Levantou. Aí pode descer, obrigado. Forte, Deus abençoe. Levantou Jesus. E Jesus nessa posição, ele começa a enfrentar dificuldade para respirar. Começa a dar cãibra por causa dos choques e começa a descer, inclinar o corpo assim. Vou virar de costas, vocês me dão licença? Quando inclina, automaticamente contrai essa região aqui, ó. O pulmão começa a sofrer porque não conseguia oxigenar sangue suficiente para o corpo. E o corpo só perdendo sangue. E estava frio. Lá em cima da cruz, olhando para 2026, para cada um de nós que entraríamos por essa porta hoje e tomaríamos ciência do que é o significado da cruz, lá em cima. Lá em cima. Falou comigo assim: o tempo passou e ele teve sede. Quem é que bebeu água hoje? Quem bebeu água hoje? Quem se hidratou hoje? A água que você vai buscar quando você sentiu sede, ofereceram para ele vinagre, que tem as suas propriedades anestésicas, que pelo que Jesus estava passando não solucionaria nada, não adiantaria nada. Destroçado por dentro, os seus órgãos internos também. E o ápice de tudo isso, sabe qual que foi? Posso falar? Posso falar sim ou não? Sim. A Bíblia diz que separaram uma esponja. Gente, não se assustem. É para vocês entenderem o nível do que Jesus suportou por acreditar em cada um de nós aqui, por querer transformar a nossa vida. Os romanos faziam uso de banheiros públicos. Sabe como é que eram os banheiros dos romanos? Eram valetas d'água que corriam pela cidade. E sempre quando alguém fazia suas necessidades, se limpava com uma esponja.
E lá no Gólgota, lá em cima, na cruz, ele teve sede. E ofereceram vinagre numa esponja para ele. A respiração cada vez mais prejudicada. A dor por causa da contração, o pulmão trabalhava menos. E tomar impulso na parte dos pés da cruz não era uma boa opção para Jesus. Cada movimento que ele fazia, que ele encostava na cruz, as farpas pegavam suas costas dilaceradas. Isso que vocês vê nos quadros, isso que vocês vê Jesus com a roupinha, com o que eles chamam de tanguinha, queridos, quando um romano, ele fazia esse crime, essa coisa, essa atrocidade, as pessoas eram colocadas, penduradas na cruz, mas elas estavam nuas. Não tinha tanguinha. Cada movimento de Jesus na cruz para tentar se ajeitar, para tentar sobreviver. Quem aqui já viu um corpo lutando para sobreviver no final da vida? Quem já viu? Já viu? Um corpo lutando para sobreviver, não fica movimentando, buscando jeito de se aquecer de novo. Se Jesus fizesse isso, as farpas da madeira perfurava mais ainda as suas costas, que já estavam em carne viva. Pouco antes das 3 horas da tarde, já é 3 horas da tarde, Jesus não dormiu, foi açoitado, ficou de pé, suportou tudo isso. Ele estava pendurado na cruz, com um colapso cardiovascular, com insuficiência respiratória, com insuficiência renal, com arritmia cardíaca, com trombose venosa, com tromboembolismo pulmonar e hipotermia. E tudo isso em um nível muito profundo por causa do frio. Pessoas que passavam de longe, pessoas que estavam naquela multidão, que viu ele fazer cura, que viu ele operar milagre, balançava a cabeça, batia no peito. E ao invés de tentar ajudar, dizia assim: não é o Filho de Deus. E salvou muita gente. Salva você também. Diziam: tu não é filho de Deus, desce daí. Olha para essa pessoa do teu lado e diga: ele permaneceu quieto. Com um pensamento nas entrelinhas. Olha para essa pessoa do teu lado e diga: se eu descer, as pessoas em 2026 não serão beneficiadas. Se ele descesse, Alice, tu não sairia desse quadro que tenta te consumir. Se ele não descesse, não teria solução. A solução que você busca. Se ele descesse, Cid, você não sair daqui com o refrigério que você veio buscar. Se ele descesse, cada um de nós não teríamos esperança nenhuma de vida. Olha para essa pessoa do teu lado e diga: foi por amor a nós que ele suportou tudo isso. Houve densas trevas naquele dia. E o silêncio tomou conta do cenário.
Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Mas o que traça outro rumo para a nossa vida em 2026? Jesus, ele olha, ele dá o último suspiro e diz: está consumado. Amados, e nesse momento, Jesus, ele diz: Pai, eu entrego nas mãos do Senhor o meu espírito, a obra que o Senhor me enviou para fazer, eu já fiz daqui, o remédio já foi lançado o remédio, que a solução é a cura para as pessoas de 2026. Tiraram o corpo dele da cruz, e o primeiro dia ninguém viu nenhum movimento, no segundo dia nenhum movimento, mas no terceiro dia a porta do sepulcro estava removida. Jesus ressuscitou. Aplaude a Deus se tu é grato por isso, porque você só está aqui porque Ele morreu na cruz por você. E Ele ressuscitou para confirmar que Ele ainda é a cura da enfermidade que te assola. Ressuscitou para te libertar da escravidão, para dar um novo sentido à tua vida e te fazer participante de uma nova aliança. Quem quer ser participante, diga glórias a Deus. Eu quero chamar aqui na frente você que ouviu o que foi feito, você que sabe agora o real significado da cruz, e a partir de hoje você sai daqui com uma conclusão: eu preciso ser melhor diante de Deus. Vem na frente que eu vou estar orando pela sua vida. Você que ouviu tudo isso e a sua conclusão é: eu preciso ser melhor diante de Deus. Eu não trouxe essa mensagem com o objetivo de emocionar ninguém. Eu trouxe essa mensagem com o objetivo de cientizar vocês que nós só estamos aqui porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e tudo por amor. Dentre todos vocês que vieram aqui, quem ainda não aceitou Jesus de verdade,